Muito bem, pessoal. Sextou com o informativo 11/14 do STF, né? Eles mudaram a publicação, a data de publicação, vai coincidir com os informativos do STJ, mas acho que por uma questão de organização nossa, até de rotina de estudos, eu acho que compensa manter os vídeos do canal na quarta-feira, comentando no STJ, e na sexta-feira comentando no STF. Normalmente os do STF são mais curtos, então ele combina mais com a sexta-feira para a gente já começar o fim de semana, né? Mas não são não menos importantes, né? Então mantenha o foco. Bom, para quem não me conhece, aqui quem fala é o Danilo Freitas. Eu tenho algumas aprovações de concurso público, por isso o foco do canal é o estudo para concurso, tá? Mas isso não me impede de fazer alguns comentários pontuais com a minha opinião, mas pode ficar tranquilo que eu vou avisar quando eu estiver dando a minha própria opinião para não ficar prejudicando o estudo da prova, né? Às vezes a gente não pode carregar muita tinta na nossa própria opinião, dependendo do concurso que a gente for fazer, né? Mas eu procuro evitar da minha própria opinião, mas quando eu dou, é, eu aviso antes, tá? Bom, dito isso, os prolegômenos, vamos para o informativo 11/14 do STF, que saiu agora no dia 7, e são 3 julgados. Um deles é uma medida cautelar que foi referendada. Eu acho que também não tem muito interesse, mas vamos comentar passando sobre ela. Foi uma medida cautelar que foi deferida. Opa, ficou doido aqui. Uma medida cautelar que foi deferida numa ADI em que se questionava a constitucionalidade do pagamento de uma verba de natureza indenizatória por lei estadual, né? Qual o problema dessa verba de natureza indenizatória? A indenização, o servidor recebe a indenização e a indenização não está sujeita ao limite do teto do serviço público. Mas quando o servidor recebe remuneração, aí ele sim está sujeito de fato, tá? Então essa lei classificou uma determinada verba como indenizatória e o STF entendeu que existe fumus boniuris para que ela seja classificada como remuneratória, tá? Então ela determinou, referendando plenário, referendando a medida cautelar que tinha sido concedida, confirmando a medida cautelar, a suspensão dessa lei e alguns efeitos ex nunc, tá, com relação aos pagamentos que já foram feitos. Tá? Simples, julgado, eu acho que não vai interferir muito em concurso. Agora, o próximo, sim, é importante. Tá? É constitucional o procedimento da Lei 9.514 de 97 para execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária e garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Então é o seguinte, se tratando de alienação fiduciária de imóveis, da Lei 9.514 de 97, o legislador conferiu alguns poderes para a execução extrajudicial, tá, da satisfação do crédito da pessoa que empresta o dinheiro, do banco, né? Vamos falar o português claro. Então você vai numa stand de vendas lá de um imóvel, e aí você dá uma certa entrada, e aí você vai no banco pedir o financiamento desse valor do imóvel. E aí você deixa o imóvel, o próprio imóvel que você está comprando, em garantia. Tá? Essa garantia é a alienação fiduciária, que, vamos dizer assim, de um jeito cru, para quem não. De um jeito raso, para quem não tem muita intimidade com alienação fiduciária, né? O banco compra para você, com bastante aspas aí nesse compra, né? O banco compra para você e aí você vai comprando do banco de volta. Vamos dizer assim, tá? Num jeito bem simplista, tá? Bom, aí o que acontece? A lei permitiu que o banco adote medidas extrajudiciais de execução, caso você não pague o valor do financiamento, tá? Então você tem um direito real de aquisição, o banco tem uma propriedade resolúvel, não? A propriedade do banco é aquela propriedade que vai se extinguir com o tempo, conforme você for pagando
o direito do banco vai diminuindo. Então, a lei conferiu essa garantia para o banco, para que ele pudesse, inclusive, oferecer juros menores, né? Se o banco corre menos risco, né? A chance de ele fornecer mais crédito é maior. Tá? Então, esse é o interesse da lei. E aí o STF entendeu que isso é constitucional. O judiciário está sempre abarrotado de serviço, né? Então tem uma efetividade baixa, diferente dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos, tá? Que é o sistema multiportas. Se você for perguntado numa prova, por exemplo, você pode falar do artigo 3º do CPC, do sistema multiportas, tá? Só que aí, qual que era o questionamento, né? Vamos eu pegar a lei aqui, ó. O artigo 19 da Lei 9.514 deu o direito ao credor fiduciário, ao banco, de usar ações, recursos e execuções judiciais e extrajudiciais, né? Então, o questionamento que foi superado pelo STF é a inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, tá? Do artigo 5º, inciso 35, tá? A lei não excluirá da apreciação do judiciário a questão do juiz natural e do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Todas essas objeções foram afastadas pelo STF. Nesse julgado, ele entendeu que não há essa violação, tá? Você ainda pode recorrer ao judiciário, apesar do banco estar executando extrajudicialmente, não tem nada a ver com juiz natural, né? Como eu falei do artigo 3º da Justiça Multiportas, tá? E do devido processo legal, tá definido na lei, não tem nenhuma violação aí com relação a esse direito fundamental, tá? E aí vamos para o último julgado da semana, é constitucional resolução de Tribunal de Justiça Estadual, que altera o horário de expediente forense, pois se trata de matéria abrangida pelo autogoverno dos tribunais. Contudo, esse ato normativo não pode modificar a jornada de trabalho de servidores do Poder Judiciário local, porque o assunto diz respeito ao regime jurídico destes, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Então vamos lá, esmiuçando esse julgado aqui. O Tribunal de Justiça local, Tribunal de Justiça estadual, definiu por resolução o horário de funcionamento, o horário de expediente forense. E isso foi questionado junto ao STF, se é possível que um tribunal, por meio de resolução e não por meio de lei, altere seu próprio horário de funcionamento. Então, por exemplo, ele definiu, antigamente abria às 8 e encerrava às 16. E ele alterou que agora o horário de atendimento de expediente abre às 11 e termina às 19, por exemplo, tá? É possível que isso seja feito por resolução, por ato infralegal, né? Então o STF entendeu que sim, tá? Isso é possível, isso tem a ver com o autogoverno do tribunal, né? Dentro da sua própria autonomia, portanto, né? Mas o que ele não pode, e aí eu vou dizer que eu achei estranho, pela justificativa que o STF adotou, o que ele não pode é alterar a jornada de trabalho do servidor. Então, por exemplo, se antigamente o expediente tinha, vamos dar um exemplo, de 8 horas diárias, tá? Vamos dizer que seja para ficar mais fácil para a gente entender. O expediente começa meio-dia e termina às 8. Ou como hora de almoço, vai. Então, começa às 11 da manhã e termina às 8 da noite. Esse expediente do TJ. E aí o tribunal define que a partir de agora vai ser do meio-dia às 6. Tá? E todos os servidores que trabalhavam 8 horas vão trabalhar 6 horas. Isso ele não pode fazer por resolução, porque isso, a alteração de regime jurídico desse servidor, é privativo de iniciativa do Poder Executivo. Tá? Então tem que ser por lei, editado pelo Poder Executivo. Qual é a minha objeção aqui, né? De novo, né? É a minha opinião que eu vou falar agora. A iniciativa não é do Poder Executivo porque são servidores do Judiciário,
né? A gente sabe que a iniciativa para regular os assuntos dos servidores do judiciário é do próprio judiciário, né? Normalmente do STF. Eu que sou um servidor federal, do Judiciário Federal, eu tô sujeito a um projeto de lei editado pelo STF, editado como proposto pelo STF, né? É claro que depois nós estamos falando da iniciativa, né? Ele vai tramitar na, no Poder Legislativo, ele vai ser sancionado como qualquer outro projeto de lei. Enfim, aqui o STF diz que para alterar o regime jurídico do servidor, exige-se iniciativa do Poder Executivo. Tá? Ou seja, precisa de lei e de lei de iniciativa do Poder Executivo. Mesmo que se trate de Poder Judiciário. Tá? Eu acho que esse julgado vai ser esquecido. Vai ser um daqueles assim. É um julgado só que aconteceu aí na história. Né? E também acho que não vai ter muita relevância para concurso público, tá? E é isso, com isso encerramos, tá? Eu acho que aquele julgado da alienação fiduciária é, sem dúvida, muito importante, é o mais importante do dia, né? Mas como eram 3 julgados, eu falei, eu não vou fazer um áudio com um julgado só, né? Então, demos uma pincelada nos 3. E é isso aí. Uma ótima semana a todos. E semana que vem a gente volta. Grande abraço e até mais.